bate-papo vai ser muito interessante para falar um pouquinho sobre comercial, nesse time comercial. E aí, Juliano, ele é o nosso, meu grande amigo, é diretor comercial da Cantu Inc., mas acho que ele pode contar um pouquinho pra gente, né, da onde que ele, como é que foi toda a história dele, a carreira dele como um todo, porque o Juliano começou como vendedor, né? Todos, né? Como todos nós devemos ser grandes vendedores, né? Eu acho que, assim, começar a história, falar da minha carreira aí, tô com 41 anos, né? Pá. Não parece, assim, ainda tô... Não. Turma brinca muito, assim, que eu pinto o cabelo, brinca aí, mas eu não pinto, tá? Vou mostrar pra vocês que eu não pinto. Olha, teu time tá ali, eles estão acompanhando. Eles estão ouvindo. Então tá. Eles não vão te dedurar ali, né? Não, eles brincam e tal, mas entendi. 41, acho que esse tempo aí, tô mais de 20 anos, no começo vai completar 23 anos, eu comecei com 18 anos, né? Então, comecei com 18 anos como vendedor, numa loja de material esportivo em Florianópolis, eu morava em Florianópolis, e foi uma grande experiência porque a gente tem vários desafios na venda. Você começa sem saber, na verdade, nada, né? Você começa achando que oferecer vende. Muitas vezes acontece, você oferecer, de fato, vende, né? Mas como é uma venda estruturada, né? Como você começa a estudar? E começa um processo de estudo, de aperfeiçoamento. Eu participei de muitos congressos, né, de vendas, participei de muitos cursos inicialmente. Olhei muita coisa pelo YouTube, que por incrível que pareça, eu falo que a maior ferramenta gratuita hoje de treinamento é o YouTube e muita gente não utiliza. Eu comecei lá daquela época do YouTube, lia muita coisa, lia bastante coisa. Na época na faculdade eu comecei com administração de vendas, né? Comecei administração de empresas, na verdade. Depois fiz um curso de gestão estratégica, um MBA em gestão estratégica de vendas. Eu fui muito focado com relação a isso, né? Continuo estudando, sou um eterno aprendiz até hoje, né? Porque você tem que se adaptar com as inovações. E nesse tempo de estudo, eu percebi que tem muita oportunidade no mercado. E a gente tem que trabalhar de que forma, né? A gente tem que trabalhar de uma forma sonhando alto. Eu sempre sonhei muito alto, né? E sonhei em ser gestor, eu sonhava muito em ser diretor comercial, a posição que eu tinha aqui. Mas a gente não vive de sonho, a gente vive de muito trabalho, né? E eu acho que se dedicar 16, como eu me dedicava, 14, 16, até 18 horas por dia, não só trabalhando, porque às vezes o CLT não permite, me corrige aqui, né? o RH começa a dar um ataque cardíaco aqui, né? 18 horas. Fala um negócio desse de 16 horas por dia de trabalho, o RH dá um grito. Claro que a pessoa que cumpre horário, ela tem os seus 8 horas diária, mas o que você faz com as tuas 8 horas que você tem livre, né? Porque você tem 8 horas de sono. Então a gente faz uma conta aqui, né? É básica, dizer, poxa, o que você faz com as tuas 8 horas? E eu me dedicava muito estudando vendas, né? Então eu gostava muito, procurava autores conhecidos de livros, também me dedicava muito em vídeos de determinados palestrantes, na época, que eram muito renomados. Mas aí eu fui me dedicando num período e me tornei, na faculdade, com relacionamento, que eu falo que o network na venda é super importante. Na faculdade eu conheci o dono da empresa, que eu fui convidado para ser gestor, né? Então, assim, estudava comigo na faculdade de administração. Então, eu troquei a vida de venda para ser um gestor, mas porque essa pessoa acreditava na capacidade, porque eu estudava muito aquilo que eu queria. Se eu quero aprender determinadas coisas, você tem que se aprofundar. Então, dedique as tuas 8 horas, porque, claro, como eu era um CLT, eu tinha 8 horas para seguir dentro do padrão. E as minhas 8 horas, o que eu fazia com ela? Então, como eu sonhava em ser um gestor, eu me dediquei aquelas 8 horas e ter o comportamento de gestor. Não só você ser vendedor e se comportar como vendedor. Você nunca será um gestor, mas qual é o comportamento que tem que ter um gestor? E eu mudava o meu comportamento conforme o que eu desejava. E aí eu fui sendo gestor. E no decorrer desse processo, tem uma história muito legal aí, quem quer saber dos 18 anos que eu tenho de Cantu aí, Cantu Inc., né? Foi que eu trabalhava nessa empresa, chamava JK Pneus, uma grande empresa aqui em Santa Catarina. Eu era gerente de uma loja de Florianópolis. E lá eu conheci um headhunter que me procurou, né, contratado pela Cantu, na época pelo Beto. E a gente fez um processo de entrevista, e nessa entrevista, por etapas, né, foi a primeira pelo headhunter, depois no outro dia com o próprio Beto. E o Beto me conquistou de uma frase, né? Eu sempre falo que
não estava disposto a ir trabalhar com ele, mas ele sabe disso, mas ele falou uma frase que me marca até hoje, me arrepia, me motiva até hoje, quando ele disse que ele seria o maior distribuidor de pneus do Brasil. E aí eu respondi para ele nisso, né? Falei, tá, mas você está disposto a passar pelo processo para ser isso? Ele assim, eu estou. E aqui estamos, né? Entrei em dezembro de 2007 na empresa e fui o primeiro gerente de Santa Catarina, da primeira unidade. Depois a gente foi ampliando, me tornei o primeiro gerente regional, depois o primeiro gerente nacional da companhia e o primeiro diretor comercial da companhia, que aqui estou, né? Como eu falo, eu estou como diretor comercial, eu não sou, sempre gosto de frisar isso, o time sabe, né? Então tem muita oportunidade dessa empresa para ocupar essa cadeira, vai ter um momento que, né, eu vou ter que deixá-la, mas quando você tem que fazer como que eu cheguei até aqui, com muito amor do que eu faço, muito amor mesmo, muita dedicação e muito estudo, porque eu acho que você tem que complementar. Eu sou uma pessoa que estudo, tudo que eu faço eu preciso entender um pouco, pelo menos um básico, para poder saber o que você toma decisão todo no dia a dia. Então isso é extremamente importante para quem quer uma carreira longa, principalmente dentro de uma empresa que tem todo esse perfil, essa tecnologia que a Cantu traz, né? A nossa empresa ela faz você de fato sair da zona de conforto, é uma empresa acelerada que tem isso e você precisa estar sempre se reinventando e trabalhando de forma criativa aqui e se dedicando muito para que isso possa acontecer. Então, um resumo básico dessa minha carreira aí de 23 anos.